Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edislene Andrade, sua professora de matemática, e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E agora, vamos aprender! Hoje, nossa aula será sobre razão e proporção. Você lembra o que é razão? Não estamos falando do raciocínio lógico sobre um assunto nem sobre o motivo de algo acontecer. Por exemplo, a razão de você ter tirado 10 na prova é que você prestou atenção no sexto tempo. Razão matemática é outra coisa. Vamos à sua definição. Dados A e B com B não nulo, ou seja, diferente de zero, chamamos de razão o quociente, A dividido por B ou A sobre B, e que nós temos aí dois elementos, né? Quando está em formato de fração, a gente costuma chamar de numerador e denominador, mas se tratando do formato de razão, nós teremos o antecedente e o consequente. A leitura correta para uma razão é A está para B. Fez sentido para você, abençoado? Parece que para ele não fez muito não, mas calma que a gente vai ajudar você a entender melhor esse conceito, ok? Vamos lá então. Razão. Ela nos permite obter informações na comparação entre duas grandezas, através da divisão entre elas, como nós vimos. Mas atenção, a ordem em que as grandezas são mencionadas deve ser respeitada. É muito importante que você não troque essa ordem, ok? Falamos bastante sobre grandeza. O que é grandeza? É tudo que pode ser contado ou medido, como comprimento, preço, temperatura, velocidade e etc. Agora começou a clarear o seu entendimento, não é verdade? Vamos ver uma situação para melhorar ainda mais? Então aqui, nós temos razão. Considera a situação a seguir. No treino de vôlei, Cláudia sacou 10 vezes e errou 6 saques. Já Paula sacou 28 vezes e errou 21. Parece que elas não estão num bom dia, né? Para comparar o número de saques que não deram certo com o total de saques dados por elas, podemos usar a fração, ou razão, já que é a mesma coisa, não é mesmo? No caso da Cláudia, nós temos 6 erros num total de 10 saques. Então, como é que fica a razão? 6 está para 10. Toda razão é uma fração, logo também tem uma representação decimal, por isso a gente pode trocar o 6 está para 10 por 0,6, ok? Agora vamos para a Paula. No caso da Paula, ela sacou 28 vezes e errou 21, então a razão entre o número de erros e o total de saques fica 21 está para 28, e realizando a divisão fica 0,75. Então o que nós fizemos aqui? Nós fizemos a razão entre o número de erros e o total de saque, e nós podemos perceber que nesse caso a Paula errou mais. Notamos também, através desse conhecimento de razão, que a gente pode obter a taxa de erro de cada uma, dividindo o número de erros com a quantidade total de saque realizado por elas. Legal, né? Vamos continuar. Vamos ver outra situação. Em uma turma de nono ano com 40 estudantes, 10 praticam futebol, 5 praticam natação. Represente a razão entre, vamos lá na primeira, os praticantes de natação e o total da turma. Então veja bem, quantos alunos praticam natação? 5. Qual é o total de alunos da turma? 40. Então a gente vai ter a razão, 5 está para 40. Realizando a simplificação, que é a divisão, né? Tanto do 5 quanto do 40 por um mesmo número, que no caso é 5, a gente vai ter 1 está para 8, que significa dizer que de 8 alunos da turma, 1 pratica natação. E a leitura correta é 1 está para 8. Número 2. Qual é a razão entre os praticantes de futebol e os de natação? Então, quantos praticam futebol? 10. Quantos fazem natação? 5. A razão original é 10 está para 5. Realizando a simplificação por 5, vai ficar 2 está para 8. Exatamente. Agora, o exemplo, a questão 3. Os que não praticam nenhum dos esportes e o total. Veja bem, essa informação não foi dada de forma explícita. Lá no texto não disse quantos não praticam, porém nós temos informações suficientes para obter. Nós temos 40 no total, 10 praticando futebol, 5 praticando natação. Para saber os que não praticam nada, é só remover essa quantidade. Então, 40 menos 10 menos 5, 25. E o total, 40 alunos. Então, a gente vai ter 25 está para 40. Realizando a simplificação, 5 está para 8. Ou seja, de um total de 8 alunos, 5, infelizmente, estão sedentários. Bora continuar. Agora que você já entendeu, pessoal, vamos prosseguir. Como representar uma razão? Temos a representação fracionária, que é a mais utilizada. Como exemplo aí a gente colocou, 5 está para 8. Temos também a representação decimal, né, que basta você realizar a divisão do antecedente pelo consequente. No caso do nosso exemplo, 5 dividido por 8, 0,625. E temos também a representação percentual. A razão é escrita como uma porcentagem. Se você vai partir do número decimal,
que é o nosso exemplo, 0,625, basta multiplicar por 100 para você obter a representação percentual, 62,5%. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Para o pronunciamento do governador eleito, os seus apoiadores fizeram uma festa em sua posse. Das pessoas presentes, 300 vieram de outras cidades e 1.200 eram da própria cidade. Então, a razão entre o número de convidados que vieram de outra cidade e o total de convidados da festa é: será que é A? Será que é B? C ou D? Vamos para a resolução. Veja bem, o total de forasteiros que vieram de outra cidade é 300. O total geral desta festa de posse, ele não foi dito, mas a gente tem como determinar, porque só tinham dois tipos de pessoas, os que eram da cidade e os que eram fora da cidade. Então, se a gente juntar essas duas informações, nós vamos ter o total de pessoas nesse evento. Então, a razão fica assim, ó, forasteiros sobre o total. 300 está para 1.500. E aí, 300 e 1.500, a gente pode realizar a simplificação para facilitar, para tornar essa razão mais compreensível. Realizando ali os cortes dos zeros, que seriam o mesmo que dividir por 100, vai restar 3 está para 15. Realizando a simplificação por 3, vai restar 1 está para 5, que significa o quê? A cada 5 pessoas dessa festa, uma era de fora, uma era forasteira. Então, olha lá, qual é a resposta correta? Letra D, 1 está para 5. Muito bem. Vamos então ver agora a razão entre grandezas diferentes, porque é possível se realizar essa razão com grandezas de natureza diferente. Nós vimos até agora exemplos utilizando o mesmo tipo de grandeza. Vamos ver aqui exemplos com grandezas diferentes. Velocidade média, densidade demográfica, consumo médio, massa específica, entre outros. Vamos dar destaque aqui na aula de hoje à velocidade média e densidade demográfica. Velocidade média você estuda lá na matéria de ciências, quando está estudando a parte de física. O que é a velocidade média? Nada mais é do que a razão, ou seja, a divisão entre a distância que o objeto percorreu sobre o tempo gasto para esse objeto percorrer essa distância, ok? O que é densidade demográfica? Nada mais é do que a razão entre o número de habitantes de uma região e a área total dessa região. Ao realizar essa razão, você vai obter a densidade demográfica. Continuando, agora com esse segundo exemplo aqui. Qual a densidade demográfica aproximada da cidade de Manaus, que possui 2.063.547 habitantes, de acordo com o censo de 2022, e que ocupa uma área de 11.401 km²? Será que é A, B, C ou D? Vamos verificar. Densidade demográfica é a razão, ou seja, a divisão entre o número de habitantes e a área que esses habitantes vivem. Continuando, o número dos habitantes de Manaus, 2.063.547, vai ser dividido pela área, pelo tamanho que Manaus ocupa, 11.401. Ao realizar essa divisão, nós vamos obter 180,99, né? Que a gente pode arredondar, porque ali pediu na questão aproximadamente para 181 habitantes por quilômetros quadrados. Então, significa que se a gente pegasse assim, ó, uma região de 1 km por 1 km, 181 pessoas aproximadamente vivem dentro daquele espaço, dentro daquela área, ok? Então, a resposta correta, letra A, 181 habitantes por quilômetro quadrado vivem em Manaus. Vamos dar continuidade agora e verificar o que é proporção, porque tem tudo a ver com a aula de hoje, né? É a sequência. Vamos lá, então. Sejam os números A, B, C e D com B diferente de 0 e D diferente de 0. Muito importante, porque eles realizam divisão e a gente nunca pode dividir por 0. A igualdade entre essas razões formam nesta ordem uma proporção. Então a gente tem aí, ó, o exemplo. Ali, ó, do lado ali esquerdo da setinha. A está para B igual a C está para D. Percebam que nós temos agora duas razões sendo igualadas. E no lado direito nós temos a mesma coisa, só que utilizando agora o símbolo de divisão. E é importante a gente olhar para esse segundo lado aqui, porque fica mais fácil da gente entender o nome dos elementos. Em uma proporção, a gente vai ter 4 elementos. 2 deles serão chamados meios e 2 extremos. Pelo segundo exemplo, fica fácil notar que os extremos são os que estão nas extremidades e os meios os que estão ali no meio, né? No caso, B e C os meios, A e D os extremos. Leitura agora de uma proporção. A está para B, assim como C está para D. Então, a igualdade é lida assim como. Vejamos aqui um exemplo A. 1 está para 2, assim como 5 está para 10. Exemplo B. 16 está para 4, assim como 12 está para 3. Se você olhar com bastante atenção, vai perceber que uma proporção é uma dupla de frações equivalentes. Para aqueles alunos que estão lembrando das aulas de frações, ok? Vamos entender então proporção. Imagina só que a gente tem uma receita para um achocolatado. Receita para uma pessoa. E a receita diz assim: 3 colheres de achocolatado
para 200 ml de leite. Então, a razão desse preparo dos ingredientes fica 3 está para 200. Mas tomar um achocolatado sozinho não é muito agradável, né? A gente pode aumentar, chamar mais pessoas para que a gente consiga, aproveitar esse momento juntos. Então vamos pensar, se você de repente chama 5 pessoas e agora a gente precisa preparar para 6 pessoas, será que vai ser o suficiente uma receita? Não, não é verdade? A gente vai ter que adaptar a receita agora para 6 pessoas. Se para uma pessoa 3 está para 200, para 6 pessoas você vai precisar o quê? Multiplicar essa quantidade por 6. Mas para manter a proporção, para manter a qualidade desse achocolatado, você precisa respeitar essas quantidades. Então, 3 vezes 6, 18. 200 vezes 6, 1.200. Então, significa dizer que agora, para preparar para 6 pessoas, a razão vai ser 18 está para 1.200. Mas nós estamos falando da mesma receita. Nós, para mantermos a mesma qualidade, fizemos uma adaptação para 6 pessoas. Isso quer dizer, então, se tratando da mesma receita, que 3 está para 200 é a mesma coisa que 18 está para 1.200. Então, igualdade entre duas razões forma uma proporção, exatamente. E aí, ao realizar a divisão dessas duas razões, você vai perceber que se trata do mesmo número, né? Porque nós mantivemos a proporção. Então, 3 dividido para 200 dá 0,015. 18 dividido para 1.200 também dá 0,015. E aí a gente comprova a igualdade das razões. Existe algo muito importante em se tratando do estudo da proporção, que é a sua propriedade fundamental. O que ela diz? Ela diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Veja bem, nós já aprendemos quem são os meios e os extremos. São os elementos de uma proporção, ok? Aí na tela está em destaque para você. Nós temos o A e o D em verde, que são os extremos, o B e C em azul, que são os meios, para facilitar o seu entendimento. O que a propriedade está dizendo para a gente? Que se eu multiplicar os meios, o resultado vai ser igual à multiplicação do produto dos extremos. Para isso, a gente vai verificar o nosso exemplo do achocolatado. Ó, 3 está para 200, assim como 18 está para 1.200. Então aqui, ó, nós temos 200 vezes 18. É facinho, né? 2 vezes 18 dá 36, é só repetir os dois zeros, então dá 3.600. Essa é a multiplicação dos meios. E aí, quando a gente vai para a multiplicação dos extremos, que é outra diagonal, 3 vezes 12 dá 36, repete os dois zeros, então também dá 3.600. Então aqui a gente comprovou. Se é proporção, a propriedade é válida. Próximo exemplo. 1 está para 2, assim como 5 está para 10. Multiplicação dos meios. 2 vezes 5, 10. Multiplicação dos extremos. 1 vezes 10 também é 10, então trata-se de uma proporção. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Determinada substância possui massa igual a 300 gramas e volume igual a 450 centímetros cúbicos. Caso quisermos obter 1 quilo dessa substância, é necessário um volume igual a... Será que é 900, 1.500, 1.200 ou 1.350 centímetros cúbicos? Bora lá então. Para isso, a gente vai realizar a razão entre as informações dadas, ou seja, a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Ele disse que a relação é 300 está para 450, mas agora a gente vai precisar aumentar, essa massa de 300 para 1 quilo. Lembrando, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, a gente vai ter que manter a mesma unidade de medida. A gente não pode colocar 1, porque nós começamos utilizando gramas. Então, se 1 quilo vale 1.000 gramas, é a mesma quantidade, é equivalente, nós vamos utilizar o 1.000. Então, presta atenção como é que vai ficar a proporção. 300 está para 450, assim como 1.000 está para X. O que é X? É o volume que a gente está procurando. Então, perceba aqui. Professor, e agora? O que eu vou fazer para encontrar esse volume? Quando eu multiplicar 300 vezes x, que seriam os extremos, vai ficar 300x. Quando eu multiplicar os meios, vai ficar 450 vezes 1.000, ok? E aí, o que surgiu? O que foi que apareceu aí? Isso mesmo, apareceu uma equação do primeiro grau. E você já sabe resolver, não é verdade? Como é que eu faço para resolver uma equação do primeiro grau? Você isola a incógnita, nesse caso aí, a incógnita x. Então, bora lá devagar. 450 vezes 1.000 dá 450.000. E o 300 que está multiplicando lá no primeiro membro, quando passar para o segundo, vai passar como? Dividindo, exatamente. Então, 450.000 dividido para 300, você pode cancelar os zeros, que seria a mesma coisa que simplificar por 100. Vai restar 4.500 dividido por 3. Realizando essa divisão, dá quanto? Isso mesmo, 1.500 centímetros cúbicos. Bora ver então qual é a letra correta. Letra B, 1.500 centímetros cúbicos. Galerinha, se liga nessa dica. Para resolver problemas de variação proporcional, é importante identificar a razão, ou seja, a divisão entre as grandezas envolvidas. Por exemplo,
Na velocidade média, temos a divisão da distância percorrida pelo tempo gasto. Já na densidade demográfica, fazemos a divisão da população pela área da região. Curtiu essa dica? Então, bom estudo! Eu já falei demais, não é verdade? Agora chegou o momento de vocês, abençoados. Vamos exercitar. Questão número 1. O gráfico ao lado identifica a quantidade de peças fabricadas e reprovadas nos meses de junho e julho de 2024 em determinada empresa. A razão entre a quantidade de peças fabricadas que não foram reprovadas em junho e a quantidade de peças fabricadas que não foram reprovadas em julho é 15 está para 16, 12 está para 13, 13 está para 4 ou 4 está para 5. Agora é com vocês. Prestem atenção na legenda do gráfico. Relógio na tela. Vamos à resolução. Então, veja bem, a questão aqui desse problema é você prestar atenção nesse jogo de palavras. Ele não disse claramente que ele quer o número de peças aprovadas, mas ficou claro quando ele disse que ele queria as fabricadas, tirando as reprovadas. Se você tem o número de peças fabricadas e tira as reprovadas, significa que você ficou com as peças aprovadas. E ele quer fazer a razão entre os meses de junho e os meses de julho. Então, vamos fazer isso primeiro, antes de montar essa razão. Quantas peças foram aprovadas em junho? 480 fabricadas, menos 30 reprovadas, dá um total de 450 aprovadas, que é o que a gente precisa. Quantas peças aprovadas em julho? Foram 520 fabricadas, menos 40 reprovadas, um total de 480. E agora, com essas informações, a gente vai montar a razão de peças aprovadas em junho para julho. Então, vai ficar assim, 450 está para 480. Divide ali por 10 e 0 vão embora, fica 45 está para 48. Dividindo isso por 3, vai dar um total de 15 está para 16. Essa é a razão procurada. Resposta correta, letra A. Parabéns para você que acertou. Vamos então agora para a segunda questão. Adalberto fez o percurso de carro entre Rio e São Paulo, percorreu 450 quilômetros em 5 horas. Qual a velocidade média desenvolvida por ele? Será que foi A, B, C ou D? Presta atenção, hein? Relógio na tela.
Vamos à solução. Velocidade média, lembra que a gente falou? É a distância dividido pelo tempo, distância percorrida sobre o tempo gasto para realizar essa distância. E no caso das informações dadas, foram 450 km em 5 horas. Então, basta realizar essa razão, ou seja, a divisão de 450 por 5, que vai dar um total de 90 km por hora de velocidade média. Ou seja, a resposta correta é a letra C. Muito bem para você que acertou. Para você que não acertou, continua tentando que vai dar certo. Chegou a hora mais esperada do dia. É a hora do Desafio Educa Mais. Em uma fazenda, a razão entre o número de cavalos e o número de ovelhas é 2 está para 15. Se o número de ovelhas excede o número de cavalos em 182, então o número de cavalos nesta fazenda é... Será que é menor que 20? Será que é maior que 20 e menor que 25? Maior que 25 e menor que 30? Ou será que é maior que 30 e menor que 35? Confio em você, hein? Vamos lá, relógio na tela. Vamos então à solução. Veja bem, o problema deu a razão do número de cavalos para o número de ovelhas e disse que 2 está para 15. A gente vai trocar ali, né, o nome cavalo e ovelha pelas iniciais. Então significa que C está para O, assim como 2 está para 15. A gente tem aí uma proporção, os 4 elementos, os 2 meios e os 2 extremos. Além disso, foi dada a informação que o número de ovelhas excede em 182 os cavalos, ou seja, O é igual a 182 mais C. Guarda bem essa informação. Por quê? Porque você pode substituir essa relação, que é uma relação de igualdade, lá na nossa proporção. Então, onde tem o O, você pode substituir por 182 mais C, já que a gente tem uma relação de igualdade. Então, fica assim, ó. C está para C mais 182, assim como 2 está para 15. E agora, para que a gente consiga resolver e descobrir o número de cavalos, a gente vai aplicar a propriedade que a gente aprendeu. Multiplicação dos meios pelos extremos. Então, vem comigo, ó. C vezes 15 dá 15C. Isso é igual a 2 vezes C mais 182. A gente colocou ali, ó, um parênteses para a gente ir com calma, ok? Porque a gente precisa utilizar a propriedade distributiva. Então, a gente vai fazer a repetição do 15C e vai realizar a multiplicação. 2 vezes C, 2C. 2 vezes 182 vai dar 364. Então, percebam, ficamos com uma equação bem mais simples para resolver. Basta a gente isolar esse C, que representa a quantidade de cavalos, para a gente determinar o número de cavalos nessa situação. Então, bora lá. Passando o 2C para o outro lado, ele vai negativo, vai ficar 15 menos 2, 13C, igual a 364. Nós não queremos saber quanto é o número de cavalos multiplicado por 13, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer? Se livrar desse 13, passando ele lá para o segundo membro, realizando a divisão com 364. Então, o número de cavalos vai vir de 364 dividido por 13, que dá um total de
28 cavalos. Vamos lá então verificar qual é a resposta correta? Então, olha lá, temos 28 cavalos. Letra A disse que esse número é menor que 20. Confere? Não, né? 28 é maior. Letra B, maior que 20. Sim, 28 é maior que 20. Mas é menor que 25? Não, então a letra B também não serve. Letra C, maior que 25. Confere. E menor que 30? Confere também. Ou seja, a resposta correta é a letra C. Espero que você tenha acertado, mas se não acertou, não desiste, você vai conseguir. Hoje tivemos uma aula bem produtiva. Espero que vocês tenham prestado muita atenção e não tenha restado nenhuma dúvida sobre razão e proporção, pois chegou a hora de o que aprendi hoje. Vamos lá! Hoje falamos sobre razão e proporção. O que é razão? Razão é uma divisão que tem dois elementos, um antecedente e um consequente. A leitura correta, A está para B, aí no nosso exemplo. Vimos alguns exemplos, vimos também proporção, que tem relação direta com a razão, afinal, a proporção é a igualdade entre duas razões. Vimos exemplos e vimos que a proporção tem 4 elementos, 2 deles chamados meios, 2 deles chamados extremos, e que existe a propriedade fundamental da proporção. É importantíssimo você guardar essa informação, porque através dela nós realizamos bastante exercício quando a gente conhece 3 dessas informações e a 4ª a gente consegue obter através da propriedade. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!